Eu convido a Igreja do Senhor para abrir sua Bíblia no livro do profeta Isaías, onde estivemos na última vez meditando na última escala do nosso pastor, Isaías capítulo 46. Versículo 10, ou melhor, versículo 9 e versículo 10. Todos encontraram? Digam amém. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém. Meus queridos, nós já meditamos em dias anteriores sobre a exortação de Deus para o seu povo, para que o seu povo exercitasse a sua memória, trazendo à lembrança as intervenções de Deus no seu passado. E aqui nós vimos pelo menos 5 coisas que Deus pede que o povo lembrasse. Primeiro, das coisas passadas desde a antiguidade. Segundo, que ele era Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a ele. Terceiro, como Deus, ele anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E em quarto lugar, Deus pede que lembremos, vimos que este que é uma conjunção subordinativa, que liga uma frase à outra, ou submete ao verbo que está na frente, que é lembrai-vos. E aqui temos, lembrai-vos que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Glória a Deus. Será que a igreja pode repetir comigo? Que digo, diga forte, lembrai-vos, que digo, o meu conselho será firme. O meu conselho será firme. Glória a Deus. O conselho de Deus. Creio que esta expressão de Deus, o meu conselho será firme, ela é muito valiosa para todos os que precisam tomar decisões. Todos nós que precisamos tomar decisões, esta palavra nos traz segurança, nos traz firmeza, porque é o próprio Deus dizendo, o meu conselho será firme. Todos nós que necessitamos ser aconselhados de forma certa e de forma firme, esta palavra, ela serve de fundamento para nós, porque é Deus quem diz, meu conselho será firme. Quem não gostaria, irmãos, qual é o pai de família, a mãe, o filho, o profissional, o dono de uma empresa, o negociante, que não gostaria de receber um conselho que desse certo, um conselho que fosse inabalável? Deus está dizendo, o meu conselho será firme. No nosso português, a palavra conselho, segundo os dicionários, significa um parecer, uma opinião ou um aviso quanto a algo que deve ser feito, ou um conjunto de pessoas que têm legitimidade para
deliberar e resolver algum assunto com autoridade. Mas essa expressão aqui neste texto bíblico é mais do que um parecer, é mais do que uma opinião. Nós estamos falando aqui do conselho de Deus. O conselho de Deus, esta expressão, tanto se refere às decisões que a Trindade toma, como também se refere ao propósito, à intenção, aos planos, aos desenhos que estão na mente de Deus. Eu vou repetir: quando Deus fala do seu conselho, Ele está falando dos planos, das intenções, dos propósitos, dos desenhos que estão na mente dEle sobre uma determinada situação da nossa vida ou de toda a nossa vida. Se eu me fiz entender, digam amém. E isto quer dizer então que Deus, Ele tem um plano, um propósito a nos propor. E este plano, este propósito, ele existe porque Deus pensa em nós. Eu vou dizer de novo: Deus pensa em nós. Isso é uma coisa muito grandiosa, Deus pensar em nós. Deus falou assim ao seu povo de Israel em Jeremias capítulo 29, abra a Bíblia por favor. Eu vou pedir somente isso aos irmãos, aos meus queridos irmãos, que não deixem a Bíblia fechada. É mais importante abri-la do que ouvir o que eu estou dizendo. Se você entende, diga amém. Jeremias 29, 10, Deus diz assim para Israel. Israel havia passado 70 anos havia passado 490 anos sem dar descanso à terra. E Deus agora tinha uma meta para Israel, tinha um conselho para Israel, porque Israel seria submetido a uma fase a um processo de escravidão. E Deus, prevendo isso, Deus dá uma declaração profética maravilhosa. Ele diz: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei. Deus está dizendo aqui: eu vou prestar atenção em vocês e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Deus diz: 70 anos vão se passar na escravidão. Deus fala com antecedência a isto. E Ele diz: eu vou visitar-vos, vou prestar atenção em vocês, e a minha atenção se voltará a vocês e eu intervirei. E Ele diz: eu vou cumprir a minha palavra. E por que Deus fala isso? Porque Deus se antecipa, avisa, aconselha ao povo de Israel com antecedência. O versículo 11 dá a razão. Ele diz: porque eu bem sei os pensamentos, os planos, o desenho que eu tenho na minha mente a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos, planos, projetos, propósitos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. O conselho de Deus leva em conta muitas coisas. Leva em conta o que Deus planeja sobre nós. E quando Deus nos aconselha, nos avisa,
nos dá uma posição sobre algo na nossa vida, Ele não está só preocupado com o que Ele planejou, mas com o que vamos ser submetidos. Mas no seu conselho está a firmeza e a garantia da nossa vitória. E o pensamento de Deus no conselho que Ele nos dá leva em conta até a nossa expectativa, aquilo que a gente espera. Então não há nada mais completo do que um conselho da parte de Deus, do que um aviso da parte de Deus, porque ele leva em conta os planos de Deus, os fatos contingenciais que podem acontecer na nossa caminhada, e ainda leva em conta a nossa expectativa, a nossa esperança, a nossa espera, o nosso desejo. Tudo está incluído neste pacote que Deus prepara, que Deus planeja e que Deus compartilha com a gente, chamado Conselho de Deus. E qual é a razão da firmeza dos conselhos de Deus, dos seus planos? É Ele mesmo, é o próprio Deus. Deus é a razão da firmeza dos seus conselhos. Deus é a causa da firmeza dos seus conselhos. Será que a igreja pode repetir comigo? Diga: Deus é a causa da firmeza dos seus conselhos. Porque os conselhos de Deus são firmes? Porque foram pensados, planejados, falados, pronunciados pela boca de Deus. Assim como Deus é eterno, seus conselhos são eternos. Vou dizer de novo: assim como Deus é eterno, seus conselhos são eternos. Salmo 33:11, abra a Bíblia. O conselho do Senhor, precisamos correr um pouco, e eu peço que vocês acompanhem em nome de Jesus. O conselho do Senhor, os avisos do Senhor, os planos do Senhor, é isso que quer dizer a palavra conselho. Os propósitos do Senhor permanecem, ficam parados, repousam, perseveram, resistem ao tempo, ficam de pé para sempre. Aleluia. Quando Deus nos dá um aviso, o aviso de Deus, o conselho de Deus, o plano que Deus compartilha, o propósito dele em nós, aquela palavra, ela fica resistindo ao tempo, até o momento que ela será ativada sobre nós. E quando chega o momento, podem durar 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70 anos, como o aviso de Deus para Israel. No dia que Deus planejou e fez o propósito, aquela palavra entra em ação. E isto quer dizer que o aviso de Deus resiste ao tempo, resiste e persiste no tempo. E é interessante que quando Deus nos dá um aviso de forma pessoal, muitas vezes nós esquecemos daquele aviso. Mas quando chega a determinada situação, o aviso ainda está de pé. A nossa lembrança não está, mas o aviso está. A nossa memória não está, mas a palavra ainda está de pé, esperando o momento de ser ativada. Aleluia. E naquele momento o Espírito Santo ativa a palavra, e você lembra do aviso, e você está pronto para enfrentar aquela situação.
O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos, os pensamentos, os planos do coração, da mente de Deus, eles duram de geração em geração. Sabe o que quer dizer isto? Quando Deus deu conselhos a Abraão, Abraão teve Isaque. Os conselhos de Deus para Isaque, os intentos, os avisos, os planos, os propósitos passaram para Isaque. Abraão morreu. O conselho, o aviso, o propósito de Deus continuou sobre Isaque. Isaque morreu. O conselho, o aviso não se deteve na primeira geração, nem na segunda geração, mas se estendeu para a terceira geração. Jacó morreu e o aviso de Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus, o conselho de Deus para os patriarcas continuaram nas gerações seguintes. Os apóstolos da mesma forma. Jesus ensinou sobre os mandamentos, guardar os mandamentos, aconselhou os apóstolos. Aí vem João e nos lembra de todos os mandamentos do Senhor. Amai-vos uns aos outros, aprendei o que é o amor, guardem os seus mandamentos. João repete, João mantém, a palavra continua, persevera gerações, a palavra está escrita, a revelação está dada e o conselho de Deus continua de pé. Agora permita que o Espírito Santo aplique isto à sua casa. Aplique isto ao seu casamento. Aplique isto à família que você tem. Sabe o que quer dizer isto? É que um aviso que Deus dá a um pai precisa ser passado para os filhos. Que o conselho de Deus, que Deus dá aos pais na sua casa e na sua família, eles continuarão de pé, trazendo bênção e fazendo com que o propósito continue acontecendo enquanto o conselho de Deus for mantido dentro daquela família. Eu não sei se eu me faço entender esta noite, mas a palavra de Deus está dizendo: o conselho permanece. Eu vou repetir: o conselho permanece. O conselho permanece. Eu vou dizer de novo até que entre no seu espírito e na sua alma: o conselho de Deus permanece. Dentro da tua casa, dentro do teu lar, aquilo que Deus falou e projetou lá atrás, quem se levantar e guardar o conselho, ele estará de pé, ele permanece para sempre, diz o Senhor. De geração em geração. E a palavra geração quer dizer família, casa, descendente, de família em família, de descendente em descendente. Guardou o conselho de Deus, ele está de pé. Aleluia. Assim como ele é verdadeiro, como Deus é verdadeiro, seus conselhos são verdadeiros. Isaías 25:1. Veja o que diz a palavra a respeito dos conselhos de Deus. Diz assim: ó Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas e os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. O que é que aqui está sendo dito profeticamente? Deus, Tu és exaltado e louvado por mim, porque Tu fizestes milagres,
coisas surpreendentes, e os teus avisos, os teus planos, os teus propósitos antigos, passados, que o tempo passou e os deixou distante no tempo de nós, ainda são verdade, ainda são fiéis, ainda são confiáveis, ainda são firmes. Aleluia! O conselho de Deus não perde a sua validade, porque eles são verdadeiros. Tudo o que Deus aconselhar em sua palavra nunca deixará de ser verdadeiro. A sociedade pode mudar, a opinião pode mudar, a prática do mundo pode mudar, mas o conselho de Deus para a nossa família, para a nossa vida espiritual, para a sua igreja, continuarão sendo verdade, confiáveis, serão sempre fiéis e firmes. Quem diz amém por isso? Isaías 28 e 29 nos fala de que o conselho de Deus é algo maravilhoso, porque Deus é maravilhoso em conselho. Até isto procede do Senhor dos Exércitos. E qual é a razão? Leia comigo. Porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Aleluia. Eu e você não vamos encontrar ninguém que tenha melhores conselhos do que Deus. Parece que é uma coisa que eu estou dizendo e você talvez até diga assim: mas pastor, isso todo mundo já sabe. Só que nem todo mundo procura. Só que nós nem sempre priorizamos o conselho de Deus. E o que a palavra está dizendo aqui é: aconselhe-se com Deus, porque o conselho de Deus é firme. E Deus em conselho, Ele é maravilhoso. Deus em conselho, Ele é incrível. Os conselhos de Deus vão te assombrar. Os conselhos de Deus são extraordinários. Sabe o que quer dizer isto? Que Deus cumpre, executa o seu firme conselho de forma milagrosa, de forma assombrosa, de forma extraordinária. O que quer dizer isso, pastor? É que quando Deus me dá um aviso e te dá um aviso, quando Deus te dá uma direção, quando Deus comunica o propósito dele para a tua vida, no propósito dele, no cumprimento daquele aviso, no cumprimento daquele conselho, existe uma manifestação sobrenatural de Deus, extraordinária de Deus, que ficará de pé esperando o dia e a hora que Deus marcou e já te avisou e já te aconselhou e já comunicou ao teu coração. Ele é incrível em conselho. Alabashura canta. Ele é assombroso em conselho. Ele é extraordinário em conselho. E Ele é grande em obra. Sabe o que quer dizer isto? Ele se exalta quando faz. Ele cresce quando faz. Ele cresce muito quando faz. Ele se faz grande, ele se agiganta, ele se magnifica a si mesmo, ele glorifica a si mesmo, ele mostra a sua grandeza, ele amplia para cumprir o seu conselho. Aleluia. Seguir os conselhos de Deus é experimentar milagres, é viver o sobrenatural de Deus.
Eu vou repetir. Seguir os conselhos de Deus é experimentar milagres, é viver o sobrenatural de Deus. Quem segue os conselhos de Deus deve se preparar para ver milagre, ver coisa grande. Quem segue os conselhos de Deus tem que se preparar para ver desafio grande. Mas se prepare, porque haverá coisas impressionantes de Deus. Solução de grandes problemas gerados por outros. Aleluia. Se você recebeu um conselho de Deus, siga a direção do propósito de Deus. Os conselhos de Deus são firmes, porque neles estão contidos a grandeza, a onipotência e a onipresença de Deus. Diga comigo: o conselho de Deus, o aviso de Deus, que é uma coisa que a gente subestima. Não, peraí, agora a mensagem veio agora, desceu agora. A gente subestima. Deus fala, Deus orienta, Deus dirige, a palavra dele fica de pé. A gente esquece, a gente ignora, a gente passa por cima. Mas escute, nesse aviso de Deus está tudo o que Deus tem de poder, está tudo o que Deus tem de conhecimento, está tudo o que Deus tem de grandeza. Jeremias 32 e 17. Perceba: ah, Senhor Deus, eis que tu fizestes os céus e a terra. Deus fez os céus e a terra. E com que Deus fez os céus e a terra? Com teu grande poder e com teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Veja o Deus que aconselha. Por isso que ele diz: o meu conselho é firme, porque ele fez a terra com seu grande poder. Tudo que Deus faz envolve poder. Tudo que Deus faz envolve a sua força, a sua habilidade, a sua capacidade de realização. Então, quando Deus adverte, quando Deus avisa, quando Deus fala dos seus propósitos e nos aconselha, Ele está falando justamente de que a sua habilidade, a sua força, o seu poder estão comprometidos com aquela palavra. E com seu braço estendido, esticado, espalhado. O braço aqui se refere a antebraço, abraço, antebraço e ombro. É uma ação de força para recolher, para espalhar, para desviar, para pôr à parte, para ampliar, para alongar. O que é que Deus está dizendo aqui? Deus fez com seu braço estendido. Essa é a forma de Deus agir. Para que existe um versículo desse? Para que nós entendamos como é que Deus age. O princípio deste versículo é mostrar como Deus atua. Quando o braço de Deus entra, e em tudo que Deus faz, o braço dele está envolvido. Então, quando Deus nos dá um conselho, está estendido sua habilidade, seu poder de realização, sua capacidade de fazer, mas também está envolvido o seu braço, sua intervenção, para estender, para fazer o quê? Para esticar, para espalhar, para desviar, se for necessário recolher, a ação que for necessária. O braço de Deus está em consonância com o seu conselho.
Se eu estiver fora do conselho de Deus, o braço de Deus não tem como agir a meu respeito. Se eu me revoltar ou se eu desobedecer a advertência de Deus, o conselho de Deus, eu estou tirando de sobre mim a cobertura da palavra de Deus, a cobertura do poder de Deus, a cobertura da ação de Deus, a cobertura do braço de Deus. Nada há que te seja demasiadamente difícil. E a expressão nada há aqui quer dizer o que é dito, qualquer unidade de fala, qualquer expressão, qualquer assunto, qualquer evento, qualquer coisa, qualquer objeto, qualquer relatório, nada há que seja demasiadamente incrível, surpreendente e maravilhoso para ti. Aí você deve estar dizendo, pastor, o senhor está forçando o texto. Então leia o 19 e veja se não está ligado ao conselho de Deus. Grande em conselho. É melhor você acreditar na mensagem do que murmurar. Porque Deus está dizendo aqui pelo profeta, o profeta diz: Senhor, tu fizestes os céus, tu fizestes a terra, com o teu grande poder, com tua habilidade, com tua capacidade de realizar todas as coisas. O teu braço estendido, ele espalha, desvia, ele tira para longe o perigo, ele recolhe e protege, ele amplia os dias, ele alonga a existência. Aí ele diz: tu és grande em conselho. Isso quer dizer que Deus, ele supera a todos em grandeza de conselho. E o que quer dizer grande em conselho? Quer dizer que Deus supera em quantidade de conselho. Ele supera em grau de conselho. E ele supera em posição de conselho. O que quer dizer isto? Que o conselho de Deus, ele sempre será mais importante que o conselho de qualquer outra pessoa. Que o conselho de Deus, ele sempre virá em primeiro lugar, antes de qualquer outro conselho. E o conselho de Deus, ele será em quantidade muito mais abrangente na nossa vida do que qualquer outro conselho. Então, o conselho mais importante para não ser rejeitado por nós é o conselho de Deus. O Senhor disse: o meu conselho será firme. Veja, grande em conselho e magnífico em obras. Está envolvido aqui a grandeza, diga comigo: grandeza, onipotência e onipresença. O que quer dizer isso então? Vamos raciocinar devagar. Diga comigo: quando Deus fala, quando Deus avisa, está envolvido naquele aviso a grandeza de Deus, a onipotência de Deus e a onipresença de Deus. Deus está falando do que Ele pode, do que Ele viu, do que Ele assistiu, está avisando. Em segundo livro dos Reis, nós temos um exemplo disso. Abra a Bíblia em segundo livro dos Reis, um texto bem conhecido, capítulo 6, versículo 8. E o rei da Síria fazia guerra, batalhava, lutava contra Israel e consultou. A atualizada diz: e em conselho com seus oficiais. Não diz assim? Alguém tem essa versão? Muito bem. Então, o rei da Síria tinha o seu conselho. Tinha conselho ou não tinha?
Mas nós estamos dizendo que o conselho de Deus tem a grandeza, a onipotência, a onipresença. Diga amém. Aí veja que diz: e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: olha o aviso de Deus: guarda-te, preserva-te, cuida-te, assegura-te, tem cuidado, evita de passar por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Isto aqui é um aviso de Deus. O que é que está envolvido neste aviso de Deus? Você está começando a entender e a ler pela palavra o que é um aviso de Deus. O que é que está envolvido aqui no aviso de Deus? O que é que está envolvido no aviso de Deus? Grandeza, onipresença, onipotência, onisciência. Da próxima vez que Deus falar com você alguma coisa e lhe alertar de alguma coisa, lembre-se: Deus está me dizendo isto porque Ele já sabe, Ele já viu, Ele já conhece. Ninguém vai poder mudar o que vai acontecer. E Ele está dizendo-me: guarda-te, conserva-te, ou porque o ataque virá, ou porque você passará pelo processo. E Ele está dizendo: se você se guardar, se você se conservar, a minha grandeza, a minha onipotência, a minha onipresença, a minha onisciência está a teu favor, diz o Senhor. E a palavra fica de pé. E no dia que ela tiver que se cumprir, ela será ativada pelo Espírito Santo. E ela vai falar com a tua mente, com a minha mente, e ela trará livramento. Guarda-te. Versículo 10: por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera. Preste atenção. O rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera. O que foi que ele fez? Diga comigo: obedeceu o aviso. E de que o tinha o quê? Oh Jesus, será que eu estou falando uma coisa muito... Tá ligado na palavra? Está ligado na palavra? Então vamos ler, versículo 10. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha, e se ali não uma nem duas vezes. Percebeu? A palavra vem e fica de pé, e ela nos guarda, não é uma vez. Aleluia. Não é duas vezes. A palavra vem para nos guardar. Eu vou repetir porque isso é forte. A palavra vem para nos guardar. Eu vou dizer de novo, porque Deus está alertando a memória de crente hoje a respeito de alguma palavra. A palavra vem para nos guardar. E ela é firme, porque saiu da boca de Deus. Da boca de Deus. E não vai ser uma vez só. Você viu como Deus te guardou? Se prepare que vai ter outra. Mas a palavra está lá para te guardar. O conselho está de pé. Então se turbou com este incidente, e o coração do rei
da Síria chamou os seus servos e disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber. Ele relata, ele informa, ele noticia, ele declara, ele conta ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Para que melhor coisa do que o conselho de Deus? Deus vai nos aconselhar o que o patrão conversou em casa. O conselho de Deus envolve a onisciência e a onipresença de Deus em reuniões que falam ao teu respeito e que marcam o dia da tua destruição. Deus está lá, e a palavra esta noite é: segue o aviso de Deus e haverá livramento sobre a tua vida. Dá para você levantar a mão e adorar o Deus que fala conosco esta noite. Urecandorei baixai. Deixem que falem de você, que planejem e que marquem o dia da tua derrota. Siga os avisos de Deus. O aviso de Deus tem o conhecimento de Deus, tem o livramento de Deus, tem o poder de Deus, tem o livramento de Deus. Siga o aviso, o conselho que Deus te deu. Guarda-te. Versículo 12: o conselho de Deus é firme por causa da onisciência. Ele sabe de forma plena todas as coisas necessárias, as coisas contingenciais, as eventuais, as que você nem imagina e eu não imaginamos, causadas em decorrência de alguma coisa que nós nem imaginávamos que aconteceria, o que acontece, que virão a acontecer. Quando Deus falou, é porque Ele já sabia que ia acontecer. Quando Deus aconselha, é porque Ele sabia que aquilo seria inesperado. Mas para Ele não há nada maravilhoso demais, não há nada impossível para Ele. Então Ele vai e avisa antes, dizendo: vai acontecer, mas guarda-te. Entra no caminho da oração, entra no altar depressa. Oh, eu sinto esta noite descendo o livramento de Deus aqui. Deus está lhe lembrando de avisos que Ele lhe deu. E o Senhor está te dizendo pela sua palavra: eles ainda estão de pé. Não pense que o inimigo já cessou, ele não cessa. O meu aviso ainda está de pé e te guardará, diz o Senhor. Conselho de Deus. Salmo 139. Como é que funciona isso no conselho de Deus, o conhecimento? Salmo 139. Quando Deus, Ele aconselha a gente, Ele dá um conselho, Ele comunica um propósito e nos dá um aviso. Ele constrói esse aviso com este processo no Salmo 139. Senhor, tu me sondastes, tu explorastes, tu pesquisastes, examinastes cuidadosamente a minha vida, e por isso tu me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar, ou seja, onde eu vivo, onde eu habito, onde eu permaneço, onde eu passo o tempo. De longe tu entendes, discernes, percebes, acompanhas e compreendes. A tua habilidade, a tua visão dá sentido ao meu pensamento.
Tu entendes de longe a minha intenção. Tu cercas, olha o aviso, olha o conselho, cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos. Tu estás a par, tu estás familiarizado. Tu sabes a forma da gente andar. Aleluia. Conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Quando Deus dá um aviso, quando Deus dá um conselho, é porque Ele já analisou a gente e já analisou a circunstância. Irmãos, isso é algo que a gente deve valorizar muito. Que Deus não está soltando palavras ao léu. Deus não está falando por falar. Deus está falando com conhecimento de causa. Com conhecimento completo. E Ele está dizendo: eu estou falando com você para que você se guarde. Diga amém. Amém. O conselho de Deus é firme. Diga comigo: o conselho de Deus é firme. Porque é imutável. É um só. Deus não tem dois conselhos. Deus só tem um conselho. E Ele não muda. Não há dois conselhos com Deus. Em Deus não há mudança. Malaquias 3:6, o que é que diz? Eu, o Senhor, não mudo. Você acha que o conselho de Deus vai mudar? Não. Se Ele disse guarda, é se guarde. Se Ele disse vigie, é vigie. Se Ele disse entre no jejum e na oração, é para entrar no jejum e na oração. Não tem outro jeito, não vai mudar. Ah não, mas está tudo em paz. Já notou isso? Que há momentos que a bonança chega no meio da tempestade e você confia e diz assim, relaxa. Aí diz assim, e agora, que bom, que alívio. No outro dia se levanta a tempestade pior, é o inferno a coisa. Aí você diz assim, se eu tivesse orado ontem quando o Senhor me falou. Isso não acontece com você. Acontece? Deus está lhe dando luz. Quando essa palavra vem, corra. Pode estar tudo ensolarado, sem nuvem, corra, porque no outro dia haverá algo inesperado para mim e para você, mas que para Deus não é coisa maravilhosa. Ele já nos preparou para aquilo. Tiago 1,17. O conselho de Deus permanece firme. Não subestime o conselho de Deus. Ele é imutável. O que é que diz aí em Tiago 1,17? Leia o que diz aí. O que é que diz aí? Que bom seria se lêssemos todos. 1, 2, 3. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança. Eu não sei como você entende este versículo, mas veja o que ele quer dizer quanto ao conselho de Deus. Toda a boa dádiva. Este boa aqui é algo bom, algo rentável, algo lucrativo, moralmente lucrativo. Ou seja, se você receber, se você guardar, se você reter, vai ser lucrativo. Porque alguém pode dar a outro algo que é lucrativo. Se lembram da história que se contava de um pastor que ia visitar uma viúva no lar de anciãos? Alguém já ouviu essa história? Os crentes mais antigos devem ter ouvido. Já, ali tem irmãos. E ele ia lá e ela vivia num lugar muito humilde, numa pobreza terrível. E tinha num quadro
um documento. E um dia o pastor pegou aquele documento visitando aquela irmã e disse: minha irmã, o que é isto? Ele disse: é uma lembrança. Uma lembrança de quem? Ah, do meu esposo. E eu guardei e mandei colocar este quadro. E todas as vezes que eu olho para este quadro, eu me lembro dele. Quando o pastor olhou, era uma cifra em dólares altíssima. Era um cheque que o seu marido tinha deixado há muitos anos atrás. Aquela mulher contava essa história, essa ilustração, era rica e não sabia. Toda boa dádiva. Às vezes a gente não percebe que o conselho de Deus é um presente de Deus para a gente. A palavra dádiva quer dizer isso: dar, desembolsar, um presente que alguém tira e dá para o outro. O dom, diz aqui, todo dom, todo presente gratuito, perfeito. O que quer dizer isso? É que o aviso, o conselho de Deus, ele é um dom, ele é um presente de Deus. Quando Deus está aconselhando a gente, Deus está dando um presente para a gente. Ele está dizendo assim: olha, toma aqui, se você fizer isso, vai vir momento difícil, mas você vai estar pronto. É um presente de Deus, completo. Por que completo? Porque está a grandeza, a onisciência, a onipresença, a onipotência de Deus envolvida. Está lá tudo envolvido naquilo. E Deus está dizendo: tome, meu filho, este é meu conselho para você. O que é que nós estamos fazendo com os conselhos de Deus? Seja na sua palavra, seja por meio do Espírito Santo. O que é que nós estamos fazendo? Aí diz aqui: todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança. Então o que Ele dá também não muda, nem sombra de variação. E assim como Deus é imutável, seu conselho também, no que depende de Deus, ou seja, na intenção de Deus, no propósito de Deus, Ele é imutável. O que pode mudar é a execução que a gente faz do conselho de Deus. Por isso é impossível. Escute, irmão. Porque, diga comigo, porque o conselho de Deus é imutável, é impossível que Deus minta quanto a seus conselhos. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 6. Hebreus 6, versículo de número 17 e 18. O que é que diz aí? Por isso, querendo Deus mostrar, veja a intenção de Deus, o querer de Deus, mostrar, exibir, apontar, demonstrar mais convincentemente o quê? A imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa. Ele se interpõe com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança, o que? Proposta. Acompanhe a leitura, versículo 17. Deus quis a Abraão exibir, apontar, mostrar de forma convincente que o conselho dele, o propósito dele, os avisos dele, o que estava comunicando a Abraão, seria imutável. Aí ele diz, ele se coloca como juramento. Escute, Deus pega o conselho,
está aqui. Deus pega Abraão, está aqui. E como Deus não tem maior ninguém do que ele, para dizer a Abraão, o conselho não muda, Deus deixa o conselho aqui, vem aqui para o meio, se lembra ele andando no meio das carnes, e diz lá a Abraão: Abraão, olha para o conselho, olha para o aviso, olha para a promessa. Eu juro, Abraão, que eu vou fazer ela acontecer. Só Deus é quem pode fazer isso. Falar do aviso fora dele quando saiu dele. Falar do aviso como garantia do aviso quando saiu dele, quando faz parte dele. Ele diz, ele faz isso para que a gente saiba que o conselho dele é algo que ele deu para a gente e que não muda. Não muda. Deus diz, está aí de pé. Aí a palavra diz, por duas coisas imutáveis. Quais são as duas coisas imutáveis? Quais são as duas coisas imutáveis? Qual é as duas coisas imutáveis? Pode dizer. Diga comigo, conselho e juramento. Conselho e juramento. Quando Deus nos dá um conselho, irmãos, olha, o que o inimigo vai fazer a gente não sabe. O que vai acontecer com a gente não sabe. Mas o que Deus falou a gente sabe. Então esta noite pegue o aviso de Deus e segure com muita força. E espere acontecer. Porque se tem uma coisa que é certa, é aquilo que Deus já falou para você. Diga comigo, da parte de Deus, não muda. Eu tenho que ter cuidado para não mudar e sair do lugar. Guarda esta palavra esta noite. O conselho de Deus está firme. Guarda-te, vigia, para que o Senhor cumpra.